Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora de jeito nenhum? Aquela fraqueza que a gente sente e mesmo depois de uma boa noite de sono ela continua lá? É muito comum a gente culpar o estresse do dia a dia ou simplesmente pensar, tô ficando mais velho. Mas e se for um sinal de outra coisa? Pois é, essa exaustão que não passa, ou até aquela dificuldade para se concentrar, a tal da névoa mental. Isso pode não ser só coisa da cabeça. Tem muita gente que passa anos convivendo com isso, achando que é normal, sem nem desconfiar da verdadeira razão por trás de tudo. E se esses sintomas não forem só aleatórios? E se for o corpo, de um jeito bem claro, tentando avisar que algo fundamental está faltando? Pois então, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha só, na maioria das vezes o grande culpado por trás desse mistério todo é a falta de um único nutriente, mas um nutriente crucial, a vitamina B12. E o detalhe é que essa é uma das deficiências mais comuns que existem, principalmente depois dos 40 anos. O problema? Ela chega de fininho, bem silenciosa. Então vamos falar dela, a vitamina B12, que também tem um nome mais técnico, cobalamina. Ela é a grande protagonista da nossa conversa hoje. Pensa nela como o combustível que alimenta as funções mais importantes do corpo. O problema é que a falta dela pode não dar sinais claros por muito tempo. Mas o que a B12 faz na prática? Bom, ela está no centro de tudo. Imagina que ela é tipo a gerente de operações do nosso corpo. É ela que dá o gás para criar glóbulos vermelhos, que são essenciais, é ela que protege o nosso sistema nervoso inteiro e, pasmem, ela ajuda a formar o DNA de cada uma das nossas células. Sem B12, a produção de energia despenca, a comunicação no cérebro fica lenta, enfim, ela é a base para a gente ter vigor e pensar com clareza. Tá, mas então, como é que o corpo avisa que essa centelha essencial está se apagando? Vamos investigar agora 4 sinais de alerta bem sérios, que são como as pistas principais para a gente desvendar esse mistério da falta de B12. O primeiro grande sinal de alerta é um tipo bem específico de anemia, a chamada anemia megaloblástica. Funciona assim, o corpo precisa de B12 para fabricar glóbulos vermelhos saudáveis, sabe? Aqueles redondinhos e eficientes. Sem B12, a fábrica desanda. Os glóbulos vermelhos saem gigantes, deformados e simplesmente não funcionam direito. Eles não conseguem fazer o básico, que é levar oxigênio para o corpo todo. E como a gente sente isso no dia a dia? É aquela fadiga que não passa nunca. A pele fica mais pálida, falta fôlego para subir um lance de escada, uma fraqueza muscular geral. É o corpo inteiro, literalmente, pedindo socorro por falta de oxigênio. E aqui vem um ponto super importante. Não adianta tomar ferro, porque essa anemia é de outra natureza. Ok, agora vamos para o segundo sinal e aqui a coisa afeta diretamente a nossa central de comando, o cérebro e os nervos. A B12 é simplesmente fundamental para manter todo o nosso sistema nervoso protegido e funcionando bem. Para entender isso, pensa num fio elétrico. Ele tem aquela capa de plástico para isolar, certo? Nos nossos nervos, essa capa se chama bainha de mielina. E adivinha quem ajuda a construir e manter essa capa? Exato, a B12. Sem ela, é como se os fios ficassem desencapados. Os sinais elétricos se perdem e a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo começa a dar curto-circuito. E como são esses curtos-circuitos na prática? É aquele formigamento nas mãos e nos pés? São os lapsos de memória, a dificuldade de se concentrar. E olha que interessante, a falta de B12 pode até bagunçar a produção de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Então aquela tristeza ou irritabilidade podem não ser só emocionais, mas sim um problema bioquímico. Agora, o terceiro sinal de alerta é um perigo que age em silêncio e que pouca gente associa a B12, os riscos para o coração e para a circulação. É uma espécie de reação em cadeia bem perigosa. Pensa na B12 como uma faxineira do nosso sangue. Uma das tarefas dela é limpar uma substância chamada homocisteína. Quando a B12 está em falta, essa faxineira não trabalha direito. A homocisteína começa a se acumular e, em níveis altos, ela se torna tóxica, machucando as nossas artérias por dentro. É um estrago silencioso que aumenta e muito o risco de infarto e AVC. E chegamos ao quarto sinal, que muitas vezes é um dos que mais assusta. Ele aparece quando a falta de B12 já está num estágio mais avançado, afetando a medula espinhal e os nervos que vão para os braços e pernas. Geralmente começa de um jeito sutil. Um formigamento nos pés, uma sensação de peso nas pernas, coisas que a gente até ignora. Mas com o tempo, isso pode piorar. A pessoa começa a tropeçar mais, o jeito de andar muda, a postura fica comprometida. É a consequência direta daqueles fios desencapados que a gente falou.
A comunicação entre o cérebro e o corpo simplesmente começa a falhar de forma grave. Ok, a gente já entendeu os sinais, que são as pistas do mistério. Mas agora vem a outra parte. Por que isso acontece? Qual é a causa raiz da falta de B12? Basicamente, existem dois grandes motivos. O primeiro é a dieta, claro. A vitamina B12 é encontrada quase que só em alimentos de origem animal. Então, dietas vegetarianas ou veganas precisam de atenção especial. Mas, e aqui está o pulo do gato, o segundo motivo, que é super comum, são os problemas de absorção. Ou seja, a pessoa até come alimentos com B12, mas o corpo dela simplesmente não consegue pegar essa vitamina para usar. E por que o corpo não consegue absorver? Bom, para a B12 ser absorvida, o estômago precisa produzir uma proteína especial, chamada fator intrínseco. O problema é que, com a idade, a gente produz menos ácido no estômago e também menos dessa proteína. Além disso, o uso contínuo de remédios para queimação e gastrite, ou até mesmo algumas cirurgias de doenças do estômago, podem simplesmente bloquear essa absorção. Mas calma, porque a melhor parte é que depois que a gente entende o problema, a solução existe e é bem eficaz. Existe um caminho bem claro para diagnosticar, tratar e prevenir tudo isso. E a notícia é ótima. Descobrir se esse é o caso é muito simples. Um exame de sangue normal pedido por um médico já mostra os níveis de B12. E o ideal é medir também o folato e a homocisteína para ter uma visão completa do que está acontecendo. Para manter os níveis em dia, a alimentação é o primeiro passo. Para quem come produtos de origem animal, fígado, peixes, ovos e laticínios são ótimas fontes. E para quem segue uma dieta à base de plantas, hoje em dia tem muita opção boa, como leites vegetais e cereais fortificados, além da levedura nutricional. E se for preciso tratar? O tratamento funciona muito bem. Pode ser com suplementos em cápsulas ou, em casos de má absorção, até com injeções. Mas, e isso é o mais importante de tudo, nunca por conta própria. Falar com o médico é essencial para saber a causa real e tomar a dose certa, do jeito certo. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? Aquele cansaço que não larga, os esquecimentos, o formigamento. Será que isso é só coisa da idade? Ou será que é o corpo tentando desesperadamente comunicar que precisa de ajuda? Ouvir esses sinais pode ser o primeiro passo para uma mudança gigante na nossa saúde e bem-estar. Fica a pergunta: estamos prestando atenção?